Muito bem, sétimo ano. Podem abrir o livro na página 51, que hoje nós vamos estar falando sobre pirâmides etárias, uma ferramenta boa, importante para o estudo da demografia. Demografia, como nós já vimos, é a ciência que estuda as características da população. Então vamos analisar as pirâmides etárias brasileiras. Primeira coisa, vocês já podem estar destacando para nós esse primeiro parágrafo, grifem aí para gente, que vai simplificar o que é uma pirâmide etária. Ela mostra a distribuição de vários grupos de idade em uma população. Veja bem aqui embaixo, já está as pirâmides etárias. Como que a gente lê pirâmide etária? Primeira coisa, percebam duas cores, geralmente vem com a letrinha aqui embaixo também. Se não tiver cor, vai ser H de homem, M de mulher. Homens de um lado, mulheres do outro. A gente divide a pirâmide em base, corpo e ápice. Quero que vocês, no próprio livro, façam essas observações. Escolhe uma dessas pirâmides aí que tem um espaço melhor para escrever e escrevam na base dela assim: jovens e crianças, taxa de natalidade. No corpo, vocês vão escrever adultos, taxa de mortalidade. No ápice, vocês vão escrever idosos, expectativa de vida. Pode anotar isso aqui também, PEA. Pode colocar o PEA também, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o PEA. E pode também fazer outra observação de mortalidade infantil. Então vocês vão copiar essa pirâmide no livro de vocês, utilizando já a existente. Muito bem, depois de ter feito isso, a gente já sabe o que significa a base, o corpo e o ápice. Repare em 1950 para 2010. A pirâmide mudou muito. Por quê? Mudou as características demográficas brasileiras, as características da nossa população. Em 1950 a gente era um país rural. O que significa dizer? Grande população ainda vivendo no campo. A gente já tinha iniciado o processo de industrialização, estávamos em processo de urbanização, as nossas cidades cresciam muito, mas ainda éramos considerados uma população rural. E aí, nada mais justo numa população rural o que? Ter uma base larga. O que significa uma base larga? Vocês acabaram de anotar: alta taxa de natalidade. Nascia muita criança neste período. Quando uma população é rural, o número de filhos é muito alto. Ora, nesta época aqui dos nossos avós, não tinha métodos contraceptivos, não tinha informação. Viver no campo e ter muitos filhos ajuda no trabalho. Então a taxa de natalidade era muito alta, mas ao mesmo tempo, olha, a pirâmide está diminuindo. Significa dizer que a taxa de mortalidade, tanto a infantil como a de adultos, ela é alta também. Por quê? Nessa época a medicina não era muito evoluída, a assistência médica era muito baixa, não existia saneamento básico. Então a gente percebe aumento na taxa de mortalidade. Década de 80, um país industrializado, a maioria da população vive nas cidades. As cidades começam a oferecer uma infraestrutura melhor para aquela população. Oferta de emprego, a gente tem redução da taxa de natalidade. Repare que a base está começando a diminuir. Aqui não tem os valores embaixo, geralmente vem com os valores, mas a gente vai perceber em outros gráficos que a base começa a diminuir, a taxa de natalidade está diminuindo. O corpo da pirâmide começa a ficar maior. Olha, significa dizer o quê? Que a taxa de mortalidade está caindo também. E o ápice começa a ficar mais largo, significa dizer que nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Reflexo em quê? Na área de saúde, principalmente. Década de 80 a gente já tem vários remédios, a gente já tem muitas vacinas, a gente já tem uma infraestrutura urbana sendo desenvolvida nas cidades para melhorar a condição de vida dos moradores. E a gente tem a queda da fecundidade, que reflete na natalidade, por causa da mudança de papel social da mulher. Década de 50, época das nossas avós. Qual era o papel das avós? Cuidar da casa, das crianças, do marido. Era raro uma mulher ter uma profissão como médica, engenheira, advogada,
funcionária em indústria, raríssimo. Década de 80, isso já mudou. O papel da mulher aqui já é outro na sociedade. Hoje a mulher busca uma independência financeira. Hoje a mulher busca crescer profissionalmente. E isso implica no momento de reduzir o número de filhos, ou até mesmo optar por não ter filhos, porque ela quer o quê? Crescer profissionalmente, ela quer ter uma profissão, ela quer se sustentar para aí sim depois buscar constituir uma família ou até mesmo ter filho para ter condições de cuidar dessa criança. Isso implica na redução da base, da taxa de natalidade. Vamos para 2010, olha a análise de 2010, a base diminui mais ainda porque o número de natalidade está diminuindo, olha o corpo, como que está largo. Ah, então o pessoal que estava na base ficou mais velho, ficou adulto, subiu. A galera sobreviveu. A taxa de mortalidade infantil diminuiu muito em 2010, no século XXI. A taxa de mortalidade dos adultos está diminuindo também. Por isso que o corpo da pirâmide, hoje no século XXI, podemos até colocar aí a data de 2020, mês de março, a gente tem um corpo muito maior. Olha a porcentagem aqui, ó. A maioria então da população brasileira, 64% da população brasileira, está na fase adulta. E os idosos também só aumentando, ó. Já somos 11% da população brasileira. Isso é de 2010, imagina, já passaram-se 10 anos, né? Imagina hoje, como que tá isso aqui. Aumentou? Aumentou, porque a tendência, a expectativa de vida nossa cada vez mais aumentar, melhorar. Vamos grifar todo este parágrafo, que ele também ajuda na análise das pirâmides etárias brasileiras. Ele utilizou uma expressão muito interessante aqui, ó, que é isso aqui, ó. Estamos em fase de transição demográfica. Nos outros anos iremos aprofundar mais nesse gráfico de transição demográfica, mas significa dizer que o quê? Que a nossa natalidade ela vai diminuir ao ponto de ultrapassar a nossa mortalidade. Então significa dizer que o Brasil está caminhando para o quê? Morrer mais gente que nascer. Não é que está morrendo muita gente, está diminuindo cada vez mais as mortes no Brasil, mas a de natalidade vai diminuir tanto que a de mortalidade vai aumentar. Vai aumentar não, vai ficar maior do que a de natalidade. E aí a gente finaliza a nossa transição demográfica. Então a gente está em fase de transição. Redução da natalidade para chegar ao ponto de ultrapassar a queda da taxa de mortalidade. Olha a previsão da nossa pirâmide para 2040, daqui a 20 anos. Quase um cilindro, né? Quase tudo muito reto. A base cada vez menor, diminuindo o número de crianças, de nascimento. E a grande concentração já numa fase dos 35 aos 50, mais ou menos, né? A grande concentração homens e de mulheres. Olha, quase na fase adulta, olha. Então, vamos um pouco aqui para 2050. Se a gente aumentar mais 10 anos, todo mundo que está nessa faixa aqui para cima, ó, vem para cá, vem para a fase idosa. E aí está cada vez maior o número de idosos aumentando no nosso país. Virem a página. Mais um critério muito utilizado em demografia é os valores de densidade demográfica. Como que a população está distribuída no território? Essa é muito fácil. Sabemos que a distribuição populacional ela é desigual em todo o território brasileiro. Tem regiões que vai ter muita gente, tem região que tem poucas pessoas. Isso vai influenciar no desenvolvimento regional do nosso território. E aí a gente tem que entender um pouco por que ocorreu essa desigualdade populacional dentro do território brasileiro. Antes disso, vamos entender o que é densidade demográfica. Olha aqui, já grifo para nós. Até habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque a densidade demográfica mostra para a gente quantos habitantes vivem naquele quilômetro quadrado, aquele quadradão gigantesco ali, que é o quilômetro quadrado. Quantas pessoas vivem ali? E é um cálculo simples. A gente vai pegar até a própria unidade, que já ajuda a gente a raciocinar. Olha, se a unidade é dada em habitantes por quilômetro quadrado, eu vou pegar a população total, o habitante total, dividir por
pela sua área. Vamos pegar o Brasil? 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. População, 210 milhões. Vamos trabalhar arredondado? 210 milhões, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É habitantes por quilômetro quadrado, então vamos dividir. 210 milhões por 8 milhões e meio. Dá quanto? Ah, quer dizer então, vamos memorizar esse número que é importante, né? Se quiser até grifar aí no livro de vocês. Aí iremos afirmar então que o Brasil possui 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito ou isso é pouco? Veja bem, temos que fazer a média mundial. A gente vai basear então na densidade demográfica mundial. 7 bilhões de habitantes dividido pela área do nosso planeta, a área terrestre, a área habitável, em torno de 510 milhões de quilômetros quadrados, a gente chega na faixa de 40 habitantes por quilômetro quadrado. Então, coloquem aqui no cantinho, Brasil já está aqui 24, escreve assim, mundo 40 habitantes por quilômetro quadrado. Se for menor que 40 habitantes, que é o nosso caso, nós seremos um país pouco povoado. Pouco povoado. Se ultrapassa os 40 habitantes por quilômetro quadrado, será um país muito povoado. Entenderam? Então o Brasil é um país populoso. Olha, populoso é diferente de povoado. Populoso é de população absoluta. Muita gente. Brasil tem muita gente? 210 milhões. É o quinto maior em população absoluta. É um país populoso. Mas ele é povoado, 24. E o mundo é 40, é menor. Não, não é um país povoado. É pouco povoado. Entenderam? Então, Brasil, grifa aqui para nós, é um país populoso, porém, vai ser pouco povoado. Essa é a maior pegadinha que os alunos caem nas provas. Fica ligado. Na próxima página, a gente vai ver um gráfico sobre densidade demográfica no Brasil em 2010. Reparem as cores mais fortes concentradas aonde? Ó, olha eu passando elas, ó. No litoral. O que justifica o litoral brasileiro possuir a maior concentração, a maior densidade demográfica? Aí a gente tem que voltar lá em 1500. Por quê? Porque foi no litoral que iniciou o processo de colonização, de ocupação do território. Foi no litoral que começou o processo de desenvolvimento econômico, o processo de urbanização, industrialização. Então a gente tem uma grande concentração no litoral brasileiro, para aí sim depois ir aos poucos adentrando para o interior. Se tem atividade econômica, atrai a população. Então a gente teve várias fases. A mineração em Goiás, mineração aurífera, junto com a de Minas Gerais, os nossos vizinhos aqui, Ouro Preto, Diamantina, no século XVIII. No século XIX, tivemos o que? O café no interior paulista, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então tá o que? A atividade econômica atraindo a população para o interior. Tivemos a industrialização iniciada em São Paulo. Se tem indústria, tem emprego, atrai a grande população. Temos no Centro-Oeste, na década de 70 do século XX, a inauguração de um espaço chamado Fronteira Agrícola para desenvolver o agronegócio brasileiro. Atrai população para cá. Então a gente percebe que densidade demográfica ela está concentrada no litoral por causa de fatores históricos e fatores econômicos. Não esqueçam disso. Faz essa observação no cantinho. O litoral brasileiro apresenta grande concentração populacional por fatores históricos e econômicos. Vamos grifar esse último parágrafo aqui também, que ele vai mostrar pra gente essa desigualdade da ocupação do espaço. Lembra, no modo geral, o Brasil 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu pegar todos os brasileiros, dividir pela área do Brasil, então nós vamos pegar até essas áreas que não é ocupada da floresta amazônica aqui e colocar brasileiro. E aí deu 24 habitantes. Assim é muito fácil, né? Mas agora vamos dividir por regiões, por município. Olha que doideira. É no Sudeste que está a grande concentração. É aqui. Por quê?
fatores históricos, processo, principalmente do processo de industrialização que se deu aqui. No Sudeste vivem cerca de 40% da população nacional, sendo que algumas cidades são concentradas a maior densidade demográfica do Brasil e da América Latina. Olha isso aqui. Lá no interior carioca, 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, enquanto lá no interior amazonense, nenhum habitante, 0,13, menor que 1 habitante por quilômetro quadrado. Isso é estatística, viu, pessoal? É difícil a gente compreender essas vírgulas em estatística, porque é em cima de média. 1 habitante, 0 habitante, 2 habitantes, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2. Você faz uma média, 0,13. Entendeu? Muito bem. Então, percebe a desigualdade populacional no território brasileiro. Virando a página, olha lá. População 2000 em 2010. O atual aí é o amarelinho. Por região, a gente tem o Sudeste liderando. Segundo, o Nordeste. Por que o Nordeste? Porque foi lá que iniciou o processo de ocupação do território, né? Foi lá que começou o desenvolvimento colonial brasileiro. Então ainda se tem uma grande população concentrada no Nordeste. Depois a gente vem para o sul do Brasil, faz fronteira com o Sudeste, reflexo da industrialização do Sudeste. Depois a gente tem o Norte e por último o Centro-Oeste. Lembra que eu falei naquele mapinha? Na década de 70, 1970, que começou o desenvolvimento para valer no Centro-Oeste. Então tá caminhando para o desenvolvimento do Centro-Oeste ainda. Vamos grifar essa segunda frase, porque ela vai explicar bem do porquê dessa concentração populacional. Oferta de bens e serviços, circulação de troca de mercadorias. Em regiões onde se possui uma dinâmica econômica, oferece melhor infraestrutura, logo atrai população para aquela região. Muito bem, pessoal, correção aí dos exercícios propostos. O número 8, vamos lá. Aponte 2 fatores que contribuíram para a redução no Brasil da taxa de natalidade. Bem, taxa de natalidade, número de crianças que nasceram em determinado período do ano. Por que ela está baixando no Brasil? Hoje está em torno de 1,8 filhos por mulher na idade reprodutiva. Bem, a gente sabe do papel da mulher hoje na sociedade, ele mudou, e a inserção da mulher no mercado de trabalho influencia na taxa de natalidade. Primeiro, a busca de se crescer profissionalmente, depois de se pensar em ter filhos. Então, a mulher inserida no mercado de trabalho, novos métodos contraceptivos e na taxa de mortalidade, a gente pode falar de melhorias na área de saúde, na medicina, saneamento básico. Bem, nas próximas questões a gente vai ter essas duas pirâmides etárias, uma da década de 90 e agora do século 21, para respondermos as demais questões. Indica as principais mudanças ocorridas na pirâmide etária brasileira no período apresentado no que diz respeito à taxa de natalidade. O que a gente vai dispor aqui? Na taxa de natalidade de 1990, 1991. Era uma taxa de natalidade maior que 1, filhos. Olha aqui. Era muito maior o número de filhos. Taxa de natalidade era alta, uma base larga. No século 21, 2007, a gente já tem uma redução drástica, né? Aqui era maior que 1, tanto de homens como para mulher. E hoje, ambos caíram, né? 0,5 pontos. Para mais, né? Caíram até mais de 1 ponto, porque aqui está quase... Não está no 1,5 aqui, ó. Não está no 1,5, mas está maior que 1. E caiu para metade entre 0,5 e 1. Então houve uma redução na década em 2007 com relação à natalidade. A expectativa de vida, lá o ápice, vamos lá, acima de 60. Década de 90. Ó, se você colocar a reguinha no seu livro aí, você vai ver que em 2007 ela aumentou. Reparem como aqui também a idade de 80 anos como está muito maior. Olha lá.
a de 80 anos na década de 90 e do século 21. Ou seja, expectativa de vida, década de 90 ela era baixa, em 2007 ela aumentou. Composição etária da população. Na década de 90 a gente tem a maioria da população que em qual categoria? Crianças, né? O número de crianças é grande na década de 90. Em 2007, onde está a maioria da população? 10 a 20 anos. São o quê? São os jovens. O número de jovens para adulto se torna predominante em 2007. Questão 10. Comparando as duas pirâmides, é possível afirmar que houve melhorias na qualidade de vida da população? Demais da conta, né? Houve melhorias? Sim. Como que a gente sabe disso? As pessoas estão vivendo mais? Com certeza. Compara as pirâmides. Muito mais largo o ápice. Então, como é que a gente sabe? Houve um aumento da expectativa de vida, a gente pode colocar isso. Se houve um aumento da expectativa de vida, é porque melhorou a qualidade de vida. Medicina evoluída, vacinas, o brasileiro buscando melhor qualidade de vida, querendo viver mais, buscando se exercitar, se alimentar melhor. Isso tudo implica em melhorias na qualidade de vida. 11. Com base na análise das pirâmides etárias, avalie a afirmativa. O Brasil deixou de ser um país jovem e está se tornando um país de adultos. Ora, era um país jovem? Era, né? Olha agora, aqui em 2007, na casa dos 20 anos. E hoje em 2020, que a gente viu no exercício, quando a gente estava lendo, né, sobre as pirâmides etárias, mais de 60% da população brasileira hoje está no corpo, que é o quê? Adulto. Então o Brasil deixou de ser um país jovem e está se tornando um país de adultos. Porque a maioria da população, mais de 60% dela, se encontra na posição de adultos. E a 12, considerando a tendência de aumento no número de idosos nas próximas décadas, aponte duas medidas econômicas ou sociais que podem ser adotadas para acompanhar a evolução dessa faixa etária da população brasileira. Veja bem, quando a gente fala de idosos, a gente está falando de quê? De pessoas aposentadas. Não trabalham mais. São sustentadas pela Previdência. A Previdência Social, você já deve ter ouvido falar. Todos os trabalhadores brasileiros de carteira assinada são obrigados a pagar, já desconta automaticamente do nosso pagamento, a nossa contribuição previdenciária. E aí existe uma caixinha no governo da Previdência Social, onde esse dinheiro vai sendo depositado. Quando a gente chega no nosso período de aposentar, eu, por exemplo, vou aposentar e vou pegar a minha caixinha, que foi feita ao longo desses anos todos que eu trabalhei. Essa caixinha, então, é repassada para mim, e essa caixinha vai ser o quê? A minha forma de sobrevivência, a minha previdência. Todo dia o governo vai tirar daquela caixinha e depositar para mim na minha poupança. Até aí tá tudo bem, né? A gente vê que a coisa funciona, mas aí a coisa começou a desandar lá na década de 50 no Brasil. A gente tinha uma caixinha previdenciária muito grande. A população de idosos era baixinha na década de 50. Então tinha muita gente contribuindo e poucos aposentados. A caixinha só engordando. Mas as leis brasileiras permitem que os nossos políticos peguem o dinheiro da caixinha e investem em outras áreas que não tem relação com a aposentadoria. Então a gente vai fazer obras de infraestrutura, eu posso ir lá na caixinha da Previdência e utilizar o dinheiro. Isso não é legal. Por quê? Porque estamos caminhando para uma grande população de idosos. Essa caixinha está cada vez mais sendo distribuída porque está aposentando as pessoas no Brasil. E a contribuição que é do adulto que trabalha não está sendo o suficiente para pagar essas continhas. Por quê? Porque a caixinha não engordou mais ao longo desses anos. Foi só tirando dinheiro dela e foi entrando muito pouco. E aí desandou a nossa previdência social. Então, se briga no Brasil, em várias partes do mundo, para reformar a previdência social, porque ela no momento não é sustentável perante o número de aposentados e de idosos que teremos no futuro. Então tem que reavaliar essas condições pensando nas ciências demográficas. A forma como o governo está fazendo hoje é outro assunto,
Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, nós não vamos entrar nessas questões. Mas, em se falando de ciência, a demografia deixa bem claro que iremos ter uma população de idosos daqui a 20, 30 anos. Temos que pensar nessa caixinha da Previdência, se ela é sustentável ou não. Então, na questão 12, aponte duas medidas econômicas ou sociais que podem ser adotadas para acompanhar a evolução dessa faixa etária. Se a população vai envelhecer, temos que pensar na previdência social dessa galera e pensar numa cidade mais acessível para o idoso. Construções de hospitais, o idoso adoece mais, é uma classe vulnerável como a criança. Estamos vendo isso hoje na pandemia, não é? Então a gente tem que investir na área de saúde, na área da previdência, na área de segurança, colocar uma cidade mais acessível para o idoso, passeios mais largos, sem buracos, com rampa de acesso, corrimão. Precisamos então criar, já pensar numa cidade para receber esses idosos. Valeu, galera. Um abraço.